Dezembro está chegando. E se você está sentindo algo diferente no corpo, aquela inquietação que não tem nome, aquele peso que não é cansaço, ou aquela vontade estranha de começar algo sem saber bem o que, saiba que isso não é ansiedade comum, é a psique se reorganizando. Ela não espera o calendário virar para começar o trabalho interno. Ela já está movendo peças, já está sinalizando, já está preparando você para o que precisa acontecer. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Porque existe uma parte de você, uma parte que não fala em palavras, que não argumenta, que não justifica, que já sabe que este mês vai exigir algo diferente. Dezembro não é neutro. Ele carrega peso simbólico, ele encerra ciclos, ele força balanços, ele pede decisões que você vem adiando o ano inteiro. E o inconsciente, esse território vasto e silencioso dentro de você, já começou a se preparar. Só que tem um problema. O inconsciente não fala a língua do ego. Ele não manda e-mail, não faz lista, não explica racionalmente o que está acontecendo. Ele se comunica através de imagens, de sensações, de símbolos que aparecem e grudam na sua atenção sem você saber bem por quê. E é aí que entra o tarô. Mas antes de você achar que isso aqui é esoterismo, previsão do futuro ou qualquer forma de mágica externa, deixa eu te explicar o que realmente acontece quando você se depara com um símbolo arquetípico. Você não está vendo algo de fora, você está vendo algo de dentro sendo espelhado de volta para você. Carl Jung passou décadas estudando isso. Ele descobriu que existem estruturas profundas na psique humana, padrões universais de experiência que ele chamou de arquétipos. Esses padrões não são aprendidos, eles não vêm da cultura, eles são inatos, estão na base da psique de todo ser humano, esperando o momento certo para serem ativados. E quando um arquétipo é ativado, ele não aparece como conceito abstrato, ele aparece como imagem, como símbolo vivo, como figura que carrega uma carga emocional imediata. As cartas do tarô são exatamente isso, uma galeria de imagens arquetípicas. Cada carta é a representação visual de uma postura interna, de um movimento psíquico, de uma atitude diante da vida que todo ser humano é capaz de assumir em algum momento. E quando você olha para uma carta e sente algo, um aperto no peito, um alívio inexplicável, um desconforto que você não sabe nomear, o que está acontecendo não é projeção aleatória. É reconhecimento. Você está vendo condensado numa imagem um processo interno que já estava acontecendo em você. A carta não cria o sentimento, ela o revela. Ela dá forma visível ao que era apenas sensação difusa, impulso sem nome, movimento emocional invisível. E aqui está o ponto mais importante. O símbolo que te chama não é aleatório. Ele aparece exatamente quando a parte da sua psique que ele representa está pedindo atenção. Isso é o que Jung chamava de sincronicidade, não no sentido místico de o universo conspira a seu favor, mas como um princípio psíquico profundo onde o interno e o externo se espelham num momento de significado. Pensa assim, dentro de você, neste exato instante, está acontecendo um diálogo silencioso entre o que você conscientemente acredita estar vivendo e o que você inconscientemente já está processando. Entre a imagem que você sustenta de si mesmo e aquilo que você realmente sente, mas ainda não admitiu. Entre o que você diz que quer e o que seu corpo realmente está pedindo. Esse diálogo acontece o tempo todo, mas ele é invisível, inaudível. Ele corre abaixo da linha da percepção consciente, no território do inconsciente, onde as coisas ainda não viraram palavra, ainda não viraram decisão, ainda não viraram ação. E é aí que entra a função terapêutica do símbolo. Ele traz à tona de forma segura e não invasiva aquilo que o ego ainda não está pronto para encarar de frente. Ele dá voz à parte de você que não consegue falar diretamente. Ele traduz o invisível em visível. A carta que vai te chamar hoje, e ela vai te chamar, você vai sentir, não é a que você acha bonita, não é a que você escolheria racionalmente. É a que carrega a mensagem da parte da sua psique que está precisando ser ouvida agora. Aquela parte que você vem ignorando, adiando ou simplesmente não percebendo porque ela ainda não virou pensamento claro. Ela ainda é só corpo,
sensação, peso, vontade sem forma. E o corpo sempre sabe primeiro. Sua resposta ao símbolo é pré-verbal. Ela acontece no sistema límbico antes de chegar ao córtex. Por isso, daqui a pouco, quando você for escolher, eu vou te pedir algo muito simples. Não tente acertar, não force lógica, não busque coerência com o que você acha que deveria sentir. Apenas sinta qual te puxa. Porque a escolha certa não é a mais confortável, é a mais verdadeira. E a verdade, no nível arquetípico, sempre chega como sensação corporal primeiro, nunca como pensamento organizado. Agora vamos ao que importa. À frente de você existem 3 cartas do tarô, mas elas estão viradas. Você vê apenas o verso. Não tem acesso à imagem, não sabe o nome, não pode usar a lógica para interpretar o que está escondido ali. E isso não é por acaso. Existe uma razão psicológica profunda para isso. Quando você vê a carta aberta antes de escolher, o ego assume o controle imediato. Ele começa a calcular, a interpretar, a construir narrativas defensivas. Ah, essa parece positiva, vou nessa. Essa me dá medo, melhor evitar. Essa eu já vi antes, sei o que significa. E pronto, a escolha deixa de ser instintiva. Ela vira estratégia de proteção. Mas o ego não é confiável nesse processo. Ele não quer verdade, ele quer segurança. Ele quer te manter na mesma configuração emocional em que você já está, porque mudança, mesmo mudança necessária, é lida pelo ego como ameaça. Então ele filtra, ele censura, ele te afasta exatamente do símbolo que você mais precisa encarar. Por isso as cartas estão viradas. O que eu preciso que aconteça aqui não é uma escolha consciente, é uma escolha psíquica. Uma escolha que vem da camada mais profunda de você. Daquela parte que já sabe o que está acontecendo lá no fundo, mas ainda não teve permissão para falar. E essa parte não usa palavras. Ela usa corpo, ela usa sensação, ela usa atração e repulsa viscerais que você não consegue explicar racionalmente. Então, o que você vai ver em cada carta virada é apenas uma pedra preciosa, um símbolo neutro o suficiente para não acionar sua interpretação mental, mas presente o suficiente para servir de âncora ao seu impulso pré-consciente. E aqui está o detalhe crucial que quase ninguém entende. Cada pedra carrega uma assinatura energética, não no sentido místico, mas no sentido simbólico sensorial. Cada uma evoca uma resposta corporal diferente, e o teu corpo vai reagir a uma delas antes da tua cabeça processar o porquê. Deixa eu te apresentar. Carta 1. Âmbar. Âmbar não é pedra, é resina fossilizada. Ela era líquida, quente, viva, e o tempo a solidificou. Virou proteção translúcida, virou memória preservada. Quando você olha para ela, mesmo sem saber qual carta está embaixo, algo acontece no corpo. Talvez seja uma sensação de calma, de luz suave entrando, de coisa que aqueceu devagar e agora irradia sem queimar. Se essa pedra te chama, presta atenção. Tem algo em você pedindo para ser preservado. Ou algo antigo, algo que você carregou líquido e doloroso por muito tempo, pedindo para finalmente endurecer e virar estrutura. Âmbar é o símbolo da transformação lenta, do sofrimento que virou sabedoria, da ferida que cicatrizou e agora é só marca, não mais dor aberta. Ela não grita, ela brilha quieta. Carta 2. Obsidiana. Essa não te acalma, essa te cutuca. Obsidiana é vidro vulcânico. Nasceu do fogo, esfriou rápido demais, virou lâmina. É a pedra mais afiada que existe na natureza. Culturas antigas faziam bisturis com ela. Cortava mais fino que metal. Quando você sente essa pedra te puxando, não é conforto que vem, é urgência. É o corpo dizendo, está na hora de cortar algo, de decidir, de separar, de avançar com precisão cirúrgica. Obsidiana não é pedra de espera, não é pedra de vou pensar mais um pouco. Ela é ação inevitável, movimento que não dá mais para adiar. Se ela te chamou, é porque existe decisão represada dentro de você. E ela vai sair.
A questão não é mais se, é como. Você vai conduzir esse corte com consciência ou vai ser arrastado por ele de forma caótica? Obsidiana é a pedra de quem está pronto, mas ainda não admitiu. Carta 3. Pérola. Essa é a mais silenciosa, a mais discreta, a mais fácil de ignorar. Pérola não nasce bonita. Ela nasce de uma irritação, de um grão de areia que entra na ostra e incomoda tanto que o corpo do molusco precisa envolvê-lo, camada por camada, com uma substância protetora, até transformar o desconforto em algo precioso. Ela não grita, ela brilha quieta. Pérola é sabedoria lenta, é beleza que ninguém vê enquanto está sendo feita, é processo invisível. Se essa pedra está te chamando, é porque tem algo amadurecendo dentro de você agora mesmo. Algo que parece não estar acontecendo. Algo que você até duvida que exista. Mas está, camada por camada, silencioso, secreto, fértil. Pérola não é para quem quer resposta rápida. É para quem está aprendendo a confiar no tempo interno, no amadurecimento que não aparece no Instagram, na transformação que acontece no escuro, longe dos olhos, até o momento certo de emergir. Se ela te chamou, é porque você está sendo chamado para o silêncio fértil, para a espera ativa, para a confiança de que algo está se formando, mesmo que você ainda não veja. Agora, para, respira fundo e sente o teu corpo. Qual dessas três provocou algo? Um aperto no peito? Um alívio estranho? Uma curiosidade que não sai da cabeça? Uma rejeição imediata que você não sabe explicar? Não questiona, não tenta fazer sentido ainda, apenas registra. Porque essa resposta que chegou antes do pensamento é a resposta verdadeira. O inconsciente reage em milissegundos, o ego demora. E quando ele chega, ele já está filtrando, justificando e protegendo. Então vai. Qual pedra te escolheu? Âmbar, obsidiana ou pérola? Não pensa, sente e escolhe. Agora eu viro as cartas. E quero que você preste atenção não só na imagem que vai aparecer, mas no que acontece dentro de você quando ela aparece. Porque é aí que mora a verdade do processo arquetípico, não no símbolo em si, mas na ressonância que ele provoca no corpo, na emoção, na parte de você que reconhece algo antes de conseguir nomear. Jung explicava isso de um jeito preciso. O arquétipo não é a imagem. O arquétipo é a estrutura invisível, a forma vazia, o padrão energético que organiza a experiência humana desde sempre. A imagem, a carta, o sonho, o símbolo, é apenas a roupa que ele veste para poder ser visto pela consciência, para poder ser tocado, para poder ser trabalhado. E quando você olha para uma carta do tarô e sente algo se mover dentro de você, reconhecimento, desconforto, medo, alívio, o que está acontecendo é o seguinte: uma estrutura profunda da sua psique está sendo espelhada de volta para você. Você está vendo, condensada numa imagem, uma atitude interna que você já vem assumindo, mas que ainda não virou palavra, ainda não virou consciência plena. E isso não é previsão, isso é revelação. A carta não te conta o que vai acontecer, ela te mostra o que já está acontecendo. A postura emocional que você vem adotando sem perceber, o movimento interno que já começou, mas que você ainda não nomeou. A energia que já está operando dentro de você, organizando suas escolhas, filtrando suas percepções, direcionando seus impulsos. Então, vamos lá, vou virar as 3 cartas agora. Âmbar escondia a estrela. A primeira carta, aquela que brilhava quieta, aquela que trazia calma sem forçar, era a estrela. No tarô de Rider-Waite, a imagem mostra uma mulher nua, ajoelhada à beira de um lago, sob um céu estrelado. Ela segura 2 jarros. De um deles, ela despeja água na terra. Do outro, ela despeja água de volta no lago. Não há pressa, não há tensão, apenas um gesto suave, contínuo, de renovação. Ao fundo, uma estrela grande brilha, não como explosão, mas como presença constante.
Se você escolheu o âmbar, se você foi atraído por ela, o arquétipo que está ativo em você agora é o da esperança reconstruída. E eu preciso que você entenda o que isso significa de verdade. Não é a esperança ingênua de quem nunca sofreu, não é otimismo barato. É a esperança que nasce depois do fundo do poço, depois do colapso, depois de você ter perdido tudo que achava que te definia e ter sobrevivido mesmo assim. A estrela é a carta de quem atravessou o caos, que no tarô é representado pela torre, a carta anterior, e saiu do outro lado, não ileso, não inteiro como antes, mas vivo. E agora, nesse estado de nudez psíquica, sem armadura, sem máscara, sem nada para sustentar a não ser a própria presença, você começa a reconstruir. Jung dizia que os maiores processos de individuação, de tornar-se quem você realmente é, acontecem depois das grandes rupturas. Porque é só quando o ego se despedaça que o self, o centro profundo da psique, pode finalmente emergir e assumir a direção. E é isso que a estrela representa. Ela é o momento em que você para de tentar controlar, para de tentar forçar e começa a confiar num movimento mais profundo, mais sábio, que vem de dentro. Você despeja água na terra, nutre o que precisa crescer. Você despeja água de volta no lago, devolve ao inconsciente o que não é seu para segurar. É um gesto de entrega consciente, de rendição ativa, de reconstrução guiada não mais pelo ego ferido, mas pelo self que sempre esteve ali, esperando sua vez. Obsidiana escondia o carro, a segunda carta, aquela que cutucava, aquela que não te deixava em paz, era o carro. A imagem mostra um guerreiro dentro de uma carruagem, segurando um cetro, com uma armadura coberta de símbolos. À frente da carruagem, duas esfinges, uma branca, uma preta, puxam em direções opostas. Mas ele não as força, ele as conduz. Não com violência, com direção, com vontade clara. Se você escolheu obsidiana, o arquétipo que está operando em você agora é o da vontade em movimento. E isso não é impulso cego, não é eu quero e ponto final. É algo muito mais profundo. É um momento em que a psique decide, em que todas as partes conflitantes de você, os desejos opostos, as dúvidas, os medos, as vozes internas que puxam para lados diferentes, são finalmente unificadas sob uma direção única. Jung explicava que a vontade verdadeira não vem do ego, ela vem do self. Ela surge quando você está alinhado com o centro profundo da sua psique. E quando isso acontece, não é que os conflitos desaparecem, é que eles deixam de te paralisar. Você aprende a conduzi-los, a usar a tensão entre opostos como força motriz, não como obstáculo. O carro é a carta de quem está pronto para sair do lugar, para tomar a decisão que vem adiando, para cortar o que precisa ser cortado, para avançar mesmo sem ter todas as respostas, porque agora a direção interna está clara e ficar parado dói mais do que se mover. Se essa carta te chamou, é porque existe movimento represado dentro de você. Decisão que você já sabe que precisa tomar, mas vem empurrando com a barriga. Corte que você já sabe que precisa fazer, mas ainda está negociando consigo mesmo. Obsidiana é bisturi. E o carro é o momento de usar. Não com raiva, não com desespero, mas com precisão, com clareza, com a força tranquila de quem finalmente decidiu. Pérola escondia, a sacerdotisa. A terceira carta, a mais silenciosa, a mais difícil de captar, era a sacerdotisa. A imagem mostra uma mulher sentada entre duas colunas, uma preta, uma branca. Atrás dela, um véu decorado com romãs. Ela segura um pergaminho, mas ele está parcialmente escondido. No colo dela, uma lua crescente. Ela não fala, ela não explica, ela apenas sabe. Se você escolheu pérola, o arquétipo que está ativo em você agora é o da sabedoria oculta. E aqui está o ponto crucial. Essa não é ignorância. Não é eu não sei o que fazer. É exatamente o oposto.
Você já sabe, mas ainda não admitiu conscientemente. A resposta está dentro de você. A decisão já foi tomada nas camadas profundas da psique, mas ela ainda não subiu à superfície. Ainda não virou palavra, ainda não virou ação. Jung dizia que o inconsciente sabe antes. Ele processa informações que a consciência ainda não captou. Ele percebe padrões que o ego ainda está negando. E a sacerdotisa é a guardiã desse conhecimento. Ela representa o momento em que você precisa parar de buscar respostas lá fora e começar a ouvir o que já está sendo dito lá dentro. Mas tem um desafio aqui. A sacerdotisa exige silêncio. Ela exige espera ativa. Ela exige que você confie no tempo interno, no amadurecimento invisível, no processo que acontece no escuro, antes de poder emergir à luz. Pérola não nasce pronta. Ela se forma camada por camada, em segredo dentro da ostra fechada. E você não pode apressar, você não pode forçar. Você só pode confiar que o processo está acontecendo, mesmo que você não veja. Se essa carta te chamou, é porque você está sendo convocado para o silêncio fértil, para a pausa que não é paralisia, para a espera que não é covardia, para a confiança de que você já sabe o que precisa saber, e que a hora certa de agir vai chegar, não quando você quiser, quando estiver pronto de verdade. A sacerdotisa não é pressa, é maturação. E isso, em dezembro, pode ser a coisa mais radical que você pode fazer. Confiar no seu próprio tempo. Se você escolheu âmbar, se a estrela te chamou, eu preciso que você entenda algo essencial sobre o momento em que você está. Você não está no começo de um ciclo. Você está emergindo do fim de outro. E essa diferença é tudo. A estrela não aparece para quem está bem. Ela não aparece para quem está inteiro, confiante, no controle. Ela aparece para quem sobreviveu, para quem passou por alguma forma de desmoronamento, interno ou externo, e agora está do outro lado, nu, vulnerável, mas vivo, e pela primeira vez em muito tempo, respirando de verdade. No tarô, a carta que vem antes da estrela é a torre. A torre é o colapso, é a estrutura que desmorona. É o momento em que tudo aquilo que você achava sólido, uma relação, um trabalho, uma identidade, uma crença sobre si mesmo, se revela frágil e cai. E não tem como segurar, não tem como consertar. Você só pode atravessar. E a estrela é o que vem depois disso. Ela é a primeira respiração após o sufocamento. É a primeira luz depois do breu. É o momento em que você percebe que mesmo sem a estrutura antiga, mesmo sem as certezas que te definiam, você ainda está aqui. E isso por si só já é renascimento. Jung chamava esse processo de morte e renascimento do ego. Ele dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige que o ego morra várias vezes ao longo da vida. Não literalmente, claro, mas simbolicamente. O ego precisa perder suas ilusões de controle, precisa soltar as máscaras, precisa aceitar que não é o centro da psique. E cada vez que isso acontece, é vivido como morte, como perda, como desmoronamento. Mas é justamente aí que o self, o centro profundo, o núcleo verdadeiro da sua psique, pode finalmente emergir e assumir a direção. E a estrela é a imagem desse momento. É você, despido de tudo que era falso, finalmente em contato com o que é real. Agora, vamos ao prático. Vamos ao que isso significa para o seu dezembro. Se a estrela está ativa em você, a energia dominante do mês não vai ser de conquista externa, não vai ser de performance, não vai ser de agora eu vou arrasar e mostrar para todo mundo. Não, a energia da estrela é reconstrução interna, é clareza recém-nascida, é você aprendendo a confiar de novo, mas não nos outros, não no mundo, e sim em você mesmo. Na sua intuição, na sua capacidade de se sustentar mesmo sem estrutura externa perfeita. E aqui entra algo que quase ninguém entende. A estrela não é passividade. Ela não é vou só esperar as coisas melhorarem. Ela é ação suave, mas constante. Repara na imagem.
A mulher está despejando água, ela está fazendo algo, mas não com esforço violento, não com pressa desesperada. Ela está nutrindo, está renovando, está permitindo que a vida flua através dela sem tentar controlar o resultado. Isso é o que eu chamo de esperança ativa. Não é otimismo ingênuo de quem acha que tudo vai dar certo magicamente. É a confiança madura de quem já passou pelo pior e sabe que, mesmo quando as coisas desmoronam, existe algo dentro de você que permanece. E é a partir desse algo, desse núcleo irredutível, que você reconstrói. Então, no nível prático, o que isso significa? Nas relações, você vai sentir uma necessidade profunda de autenticidade. Chega de fingir, chega de se adaptar ao que os outros esperam. A estrela pede nudez emocional, pede que você se mostre como realmente está, vulnerável, em processo, ainda cicatrizando, e confie que quem deve ficar, vai ficar. E quem não suporta você real, não era para estar perto mesmo. Esse mês, você vai perceber quem te ama pela máscara e quem te ama pela verdade. E isso pode doer, mas é necessário, porque você não aguenta mais sustentar versões falsas de si mesmo só para não perder ninguém. No trabalho, a estrela não é a carta da ambição agressiva. Se você está esperando que dezembro seja um mês de dar o salto gigante na carreira, talvez não seja agora. Mas isso não significa estagnação. Significa que você está sendo chamado para plantar as sementes certas, para fazer movimentos pequenos, mas alinhados, para nutrir o que realmente importa, em vez de forçar resultados rápidos que não se sustentam. A estrela te pede para confiar no tempo, para entender que reconstrução verdadeira é lenta e que tudo bem, você não está atrasado, você está no tempo certo do processo. No autocuidado, aqui é onde a estrela brilha mais, porque ela é essencialmente a carta da renovação profunda. E renovação não vem de produtividade, não vem de fazer mais, vem de permitir, de descansar, de nutrir, de devolver ao corpo e à mente o que você tirou deles o ano inteiro. Dezembro, para você, precisa ter espaço vazio, precisa ter silêncio. Precisa ter momentos em que você não está resolvendo nada, não está produzindo nada, não está se provando para ninguém. Você está apenas sendo, respirando, existindo e permitindo que a vida te reencha. E agora, o insight mais profundo. A estrela te ensina que esperança verdadeira não é sobre acreditar que tudo vai ficar bem. É sobre saber que você vai ficar bem independente do que aconteça. Porque você já provou para si mesmo que consegue atravessar o caos. Você já morreu e renasceu. E agora você sabe, não existe desmoronamento externo que destrua o centro profundo de quem você é. E isso, meu bem, é liberdade. É a liberdade de não depender mais de estruturas externas para se sentir inteiro. De não precisar mais de validação constante para saber que você vale. De não ter mais medo do colapso, porque você já conhece o outro lado e sobreviveu. Então, se a estrela te escolheu, dezembro é o mês de você permitir a reconstrução. Não forçar, não apressar, apenas nutrir, devagar, o que quer nascer dentro de você. Plantar as sementes certas, regar com presença e confiar que, no tempo certo, a nova estrutura vai emergir. Mais verdadeira, mais sua, e essa sim vai durar. Se você escolheu obsidiana, se o carro te chamou, eu preciso te dizer algo direto. Você já sabe o que precisa fazer, você só está adiando. E o pior, você sabe que está adiando, e isso está te corroendo por dentro. O carro não aparece para quem está em dúvida genuína. Ele não aparece para quem realmente não sabe qual caminho seguir. Ele aparece para quem já decidiu internamente, mas ainda não assumiu externamente. Para quem já sentiu o clique da certeza lá no fundo, mas está negociando consigo mesmo, inventando desculpas, esperando o momento perfeito, tentando controlar todas as variáveis antes de se mover.
E enquanto isso, a energia fica presa, represada, virando tensão, irritação, inquietação crônica. Você sente aquela sensação de estar vibrando por dentro, mas sem canal de saída. Como se houvesse um motor ligado dentro de você, consumindo combustível, mas sem ir para lugar nenhum porque você ainda está com o freio de mão puxado. E é exatamente isso que Obsidiana simboliza: o corte que precisa ser feito, a decisão que precisa ser tomada, o movimento que não pode mais ser adiado sem que você pague um preço psíquico alto demais. Vamos ao que está realmente acontecendo aqui. Jung tinha um conceito poderoso chamado enantiodromia, a lei psicológica que diz que, quando você segura demais uma energia, ela eventualmente se inverte e explode. Se você reprime raiva por tempo demais, ela vira depressão ou explosão descontrolada. Se você adia a decisão por tempo demais, ela acaba sendo tomada pelas circunstâncias, não por você, e aí você perde o controle da própria vida. O carro é a carta que aparece exatamente no ponto de virada. No momento em que a psique está dizendo, chega, agora você vai se mover. E se você não se mover conscientemente, eu vou te mover de qualquer jeito. E aqui está o ponto crucial. O carro não é sobre impulso cego, não é sobre agir por desespero, é sobre vontade unificada. Olha a imagem da carta de novo. O guerreiro está parado, firme, segurando um cetro. À frente dele, duas esfinges, uma branca, uma preta, puxam em direções opostas. Elas representam as forças internas conflitantes, os desejos contraditórios, as vozes que dizem vai e não vai ao mesmo tempo. Mas ele não está sendo despedaçado por elas, ele as conduz. Ele não nega o conflito, não finge que só existe um lado. Ele integra a tensão. Ele usa a oposição como força motriz e avança não porque tudo está resolvido, mas porque a direção interna está clara. Isso é maturidade psicológica. Isso é individuação em ação. Jung dizia que a vontade verdadeira não vem do ego querendo algo. Ela vem do self, o centro profundo da psique, decidindo. E quando o self decide, não há mais negociação. Não há mais, será que é isso mesmo? Há apenas um saber profundo, corporal, irrevogável. É agora, é isso, e eu vou. E se o carro te escolheu, é porque essa decisão já aconteceu dentro de você. O self já escolheu. Você só está esperando o ego aceitar. Só está esperando a coragem chegar. Só está esperando as condições ficarem perfeitas. Mas elas nunca vão ficar. Então vamos ao que isso significa concretamente para o seu dezembro. Nas relações, o carro é a carta do corte limpo. Se existe uma relação que você sabe que precisa encerrar, uma amizade que virou peso, um relacionamento que virou hábito sem amor, uma dinâmica familiar que te sufoca, dezembro é o mês de fazer isso. Não com raiva, não com drama, mas com clareza cirúrgica. E aqui está o que ninguém te diz. Você não precisa esperar a outra pessoa entender. Você não precisa esperar ela concordar. Você não precisa convencer ninguém de que sua decisão é válida. Você só precisa tomar a decisão e sustentá-la. Mesmo que doa, mesmo que haja resistência, mesmo que você se sinta cruel. Porque ficar por pena, por culpa, por medo de magoar, não é amor. É covardia disfarçada de bondade. E isso corrói você por dentro. O carro te pede coragem emocional, a coragem de ser honesto, a coragem de partir quando precisa partir, a coragem de decepcionar quem for necessário para não decepcionar a si mesmo. No trabalho, se você está há meses pensando em pedir demissão, em mudar de área, em abrir aquele projeto, em propor aquela mudança, mas vem adiando porque ainda não é o momento certo, eu tenho uma notícia: o momento certo é agora. Não porque as condições estão perfeitas, mas porque você está pronto internamente. E continuar adiando vai te adoecer. O carro não espera segurança total. Ele avança com a segurança interna de quem sabe a direção, mesmo sem saber todos os detalhes do caminho. E isso é o suficiente, porque a clareza de direção importa mais do que a clareza do mapa completo.
Dezembro, para você, é o mês de assumir a direção da própria vida, de parar de esperar permissão, de parar de esperar aprovação, de parar de esperar coragem cair do céu. Você age e a coragem vem junto. Você se move e o caminho se abre, mas nunca na ordem inversa. No autocuidado. Aqui está o desafio da carta. O carro pode te levar a atropelar a si mesmo, a querer resolver tudo de uma vez, a entrar em modo de ação frenética, achando que agora precisa compensar todo o tempo perdido. E isso é perigoso. Mas preste atenção. Movimento consciente não é movimento desesperado. O guerreiro na carta não está correndo descontrolado. Ele está firme, centrado. Ele avança sim, mas com presença, com eixo, com clareza de que o movimento vem de dentro, não de ansiedade ou pressão externa. Então, neste dezembro, enquanto você toma as decisões que precisa tomar, não esqueça de se ancorar, de voltar para o corpo, de checar se você está agindo a partir do centro ou a partir do desespero. Porque decisões tomadas do centro são cirúrgicas. Decisões tomadas do desespero são reativas. E você não quer reagir, você quer conduzir. E agora, o insight mais profundo. O carro te ensina que a força verdadeira não está em nunca ter dúvida, está em se mover mesmo com dúvida. As esfinges não param de puxar para lados opostos. O conflito interno não desaparece, mas você aprende a não esperar ele desaparecer para agir. Você aprende a segurar a tensão e seguir em frente mesmo assim. E isso, no final das contas, é o que separa quem vive a própria vida de quem passa a vida esperando permissão para viver. Então, se o carro te escolheu, dezembro é o mês de você cortar, decidir e avançar. Sem culpa, sem justificativa excessiva, sem esperar consenso. Você já sabe o que precisa ser feito. Você só precisa de uma coisa agora: fazer. E quando você fizer, quando você finalmente soltar o freio e permitir que o movimento aconteça, vai sentir algo que não sentia há tempos: alívio. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra si mesmo. E finalmente está indo na direção que o self já tinha escolhido há muito tempo. E isso é liberdade verdadeira. Se você escolheu Pérola, se a sacerdotisa te chamou, eu preciso te dizer algo que pode soar estranho no começo, mas é a verdade mais profunda sobre o momento em que você está. Você já sabe o que precisa saber. A resposta que você está buscando lá fora, nos conselhos dos outros, nos livros, nos vídeos, nas terapias, nas cartas, já está dentro de você. Você só não confia nela ainda. E eu sei que isso pode gerar frustração, porque se você já sabe, por que ainda não agiu? Por que ainda não mudou? Por que ainda está nessa sensação de estar preso, de estar esperando algo que você não sabe bem o que é? E a resposta é simples, mas difícil de aceitar. Porque a resposta ainda não está pronta para virar ação. Ela está amadurecendo, camada por camada, no escuro, no silêncio, longe dos olhos, e você não pode apressar esse processo sem destruí-lo. A sacerdotisa é a guardiã do tempo interno. Ela não responde à pressa do mundo, ela não se move pela ansiedade do ego. Ela segue o ritmo profundo da psique, que é muito mais lento, muito mais cuidadoso, muito mais sábio do que a mente consciente consegue suportar. E se essa carta te chamou, é porque você está sendo convocado para algo raro e radical em dezembro: confiar no invisível. Confiar no processo que está acontecendo dentro de você mesmo, sem produzir resultados visíveis ainda. Confiar que algo está se formando, mesmo que ninguém veja. Mesmo que você, às vezes, duvide. Vamos entender isso mais fundo. Jung tinha um conceito essencial chamado incubação psíquica. Ele explicava que nem tudo na psique acontece em tempo consciente. Existem processos que precisam acontecer no inconsciente primeiro, longe da luz da consciência, antes de poderem emergir como insight, como decisão, como ação. E tentar forçar esses processos a se apressarem é como arrancar uma semente da terra para ver se ela está germinando. Você mata a planta antes dela nascer. A sacerdotisa é a imagem desse processo. Ela está sentada entre duas colunas, uma preta, uma branca.
Ela é o ponto de equilíbrio entre opostos, entre o conhecido e o desconhecido, entre o consciente e o inconsciente, entre o que já está claro e o que ainda está se revelando. E ela não força a passagem, ela guarda a passagem. Ela protege o mistério até que ele esteja pronto para ser desvelado. No colo dela há uma lua crescente. A lua é o símbolo do inconsciente, do ciclo, do que aparece e desaparece, do que cresce no escuro antes de poder brilhar. E ela segura um pergaminho, símbolo do conhecimento, mas ele está parcialmente escondido. Porque o conhecimento verdadeiro não é dado de uma vez, ele é revelado aos poucos, conforme você está pronto para recebê-lo. E aqui está o ponto crucial. A sacerdotisa não é ignorância, não é eu não sei. É exatamente o oposto. É eu já sei, mas o saber ainda não virou palavra consciente. É aquele tipo de conhecimento que você sente no corpo, que aparece como certeza visceral, como eu sei que isso não está certo, mas não sei explicar por quê. Como eu sei que preciso sair dessa situação, mas ainda não sei como. Esse tipo de saber é mais profundo do que o saber racional, porque ele vem do self, não do ego. Ele vem da parte de você que processa a realidade de forma muito mais complexa do que a mente consciente consegue acompanhar. E se a sacerdotisa te escolheu, é porque esse saber profundo já está operando em você. Você já sabe. Você só está esperando o momento certo de admitir conscientemente o que você já sabe inconscientemente. Então vamos ao que isso significa para o seu dezembro. Nas relações, a sacerdotisa te pede algo muito difícil: ouvir o que não está sendo dito. Ouvir o que você sente na presença de alguém, mesmo que a pessoa não tenha feito nada de errado objetivamente. Ouvir o desconforto que você sente em certas dinâmicas, mesmo que você não consiga explicar racionalmente por quê. Porque o corpo sabe antes da cabeça. A intuição capta padrões sutis que a mente consciente ainda não organizou em pensamento claro. E a sacerdotisa te pede para confiar nessa intuição, para não desqualificar o que você sente só porque você não consegue provar. Se você sente que precisa se afastar de alguém, mas não tem motivo concreto, confie. Se você sente que uma relação não é mais verdadeira, mas a pessoa não fez nada de errado, confie. Se você sente que precisa de mais silêncio, mais solidão, mais espaço para si mesmo, confie. Dezembro para você não é mês de explicar, é mês de honrar o que você sente, mesmo sem saber explicar ainda. No trabalho, a sacerdotisa não é a carta da ação imediata. Se você está esperando que dezembro seja um mês de finalmente dar o passo grande na carreira, pode ser que não seja agora. Mas não porque você está estagnado, porque você está em transição invisível, em algo amadurecendo dentro de você. Uma mudança de direção, uma clareza sobre o que você realmente quer fazer, não o que você acha que deveria fazer. E essa clareza ainda não está completa, ainda não virou plano, ainda não virou estratégia. Ela ainda é intuição, sensação, vontade difusa. E se você tentar forçar a ação antes da clareza estar completa, você vai se mover na direção errada. Vai tomar decisões baseadas no ego, no medo, na pressão externa, na necessidade de provar algo, em vez de decisões baseadas no self, que é o único lugar de onde vêm as escolhas que realmente se sustentam. Então, neste dezembro, em vez de forçar movimento, permita a maturação. Anote o que vem como insight, observe os padrões. Presta atenção nos seus sonhos, nas suas reações corporais, nas coisas que te chamam a atenção sem você saber por quê. Porque tudo isso é linguagem do inconsciente. E ele está te preparando para algo. Mas ainda não é hora de agir. É hora de escutar. No autocuidado, aqui está o grande desafio e a grande dádiva da sacerdotisa. Ela te pede silêncio fértil, não o silêncio da paralisia, não o silêncio da depressão, mas o silêncio da gestação, o silêncio de quem está grávido de algo novo, mas ainda não sabe exatamente o que é. E para isso, você precisa de espaço vazio, precisa de tempo sem agenda,
Precisa de momentos em que você não está consumindo conteúdo, não está resolvendo problemas, não está produzindo nada. Você está apenas sendo, respirando, sentindo, permitindo que o inconsciente faça o trabalho dele sem interferência do ego. Isso pode parecer improdutivo, pode parecer preguiça, pode parecer que você está desperdiçando tempo, mas não está. Você está incubando, e incubação é trabalho psíquico real. É o trabalho mais importante, na verdade, porque é dele que nasce a mudança verdadeira. E agora, o insight mais profundo. A sacerdotisa te ensina que nem tudo precisa ser dito, explicado ou justificado para ser verdadeiro. Você não precisa entender completamente algo para saber que é real. Você não precisa ter todas as respostas para confiar na direção interna. Você não precisa convencer ninguém, nem você mesmo, de que o que você sente é válido. Você só precisa honrar. Honrar o tempo interno, honrar o saber que ainda não virou palavra, honrar o processo invisível, honrar a maturação lenta e confiar que quando estiver pronto, quando o processo interno estiver completo, a ação vai emergir naturalmente, não forçada, não prematura, mas inevitável. Então, se a sacerdotisa te escolheu, dezembro é o mês de você parar de buscar respostas lá fora e começar a ouvir o que já está sendo sussurrado lá dentro. É o mês de você confiar na sua intuição, mesmo quando ela não faz sentido racional ainda. É o mês de você permitir o mistério, de habitar a incerteza sem desespero, de saber que você não está perdido, você está em transição, e transição verdadeira acontece no escuro, antes de aparecer na luz. E quando ela aparecer, e ela vai aparecer, você vai saber exatamente o que fazer. Não porque alguém te disse, mas porque o Self finalmente falou, e você finalmente ouviu. Todo arquétipo carrega luz e sombra. Jung insistia nisso. Não existe símbolo psíquico puro. Cada postura interna que te liberta de um lado pode te aprisionar de outro. E conhecer a sombra da carta que te escolheu não é pessimismo, é consciência. É a única forma de você usar a energia do arquétipo sem ser devorado por ela. Então, vamos direto ao ponto. A sombra da estrela. Idealização paralisante. Se você escolheu Pai Estrela, o risco não é desistir. É sonhar demais e fazer de menos. A esperança vira escape. Você passa tanto tempo imaginando como as coisas poderiam ser, a vida reconstruída, o futuro luminoso, a versão ideal de si mesmo, que esquece de habitar o presente imperfeito. Vira refúgio na fantasia em vez de fundação para a ação. Jung chamava isso de inflação do self. Quando o ego se identifica com a luz arquetípica e perde contato com a realidade concreta, você flutua, perde ancoragem. Tudo vira possibilidade, nada vira decisão. A armadilha, você começa a esperar o momento perfeito, a clareza total, o sinal definitivo. E enquanto espera, a vida escorre. A reconstrução que deveria estar acontecendo camada por camada vira apenas imaginação repetida. Como sair disso? Ação pequena, concreta, diária. Não precisa ser grande, precisa ser real. A estrela pede que você plante, mas plantar de verdade significa sujar a mão, não apenas sonhar com o jardim. A sombra do carro, atropelamento interno. Se você escolheu o carro, o risco não é indecisão, é decidir rápido demais e brutalmente demais. A vontade vira violência, contra você mesmo primeiro. Você corta sem sentir, avança sem integrar, decide sem processar, e aí a ação deixa de ser cirúrgica e vira mutilação. Jung alertava sobre o perigo da unilateralidade, quando você escolhe uma direção e suprime tudo que não se encaixa nela. As esfinges da carta representam opostos internos. O guerreiro as conduz, sim, mas não as elimina. A sombra do carro é quando você tenta eliminar, quando você força a unidade em vez de permitir integração. A armadilha, você sai cortando relações, mudando tudo de uma vez, queimando pontes, achando que velocidade é sinônimo de coragem. Mas decisão madura não é velocidade, é clareza sob pressão.
E clareza exige tempo para sentir, não apenas pensar. Como sair disso? Pausa entre impulso e ação. 3 respirações. Perguntar: estou agindo a partir do centro ou do desespero? Se a resposta for desespero, espera. Se for centro, vai. Mas vai consciente, não compulsivo. O silêncio fértil vira paralisia crônica. Você diz que está esperando o momento certo, mas no fundo está evitando. Diz que está ouvindo a intuição, mas na verdade está fugindo da responsabilidade de escolher. Jung alertava sobre o perigo da regressão ao inconsciente. Quando você mergulha tanto no mundo interno que perde contato com o externo. Quando a introspecção vira isolamento. Quando o mistério vira desculpa para não assumir posição. A armadilha, você eterniza a gestação. Fica quase pronta, quase certa, quase decidida, mas nunca cruza a linha. E enquanto isso, a vida te ultrapassa. As oportunidades passam. As pessoas desistem de esperar. E você fica presa num limbo que chama de espiritualidade, mas que é apenas medo travestido de profundidade. Como sair disso? Deadline interna. Até quando vou esperar? Não precisa ser amanhã, mas precisa ter data. Porque gestação sem prazo não é maturação, é estagnação confortável. E você sabe quando está pronta. O corpo avisa. Se você está ignorando o aviso, não é intuição, é covardia. A integração. Jung dizia que o objetivo da individuação não é eliminar a sombra, é torná-la consciente. Quando você conhece a armadilha da sua carta, você não cai nela de forma inconsciente. Você percebe quando está escorregando e pode se corrigir antes de se perder. A estrela precisa ancorar o sonho no real. O carro precisa honrar o ritmo interno mesmo sob pressão. A sacerdotisa precisa saber quando o silêncio virou fuga. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. E consciência, no fim das contas, é a única liberdade verdadeira que existe. Agora preciso te dizer algo que muda completamente a forma como você vai viver dezembro. A carta que te escolheu não é previsão, é diagnóstico. Ela não te conta o que vai acontecer, ela revela a postura psíquica que você já está assumindo, conscientemente ou não. Isso significa que dezembro não vai ser determinado por sorte, por astros, por forças externas. Vai ser determinado por como você se posiciona internamente diante do que vier. Jung usava o termo atitude psicológica para descrever isso. Não é o que acontece com você que define sua experiência. É a estrutura interna a partir da qual você processa o que acontece. 2 pessoas vivem o mesmo evento. Uma sai devastada, outra sai transformada. A diferença não está no evento, está na atitude. E a carta que te chamou mostra qual atitude está ativa em você agora. Se você escolheu a estrela. Sua força dominante em dezembro é a reconstrução consciente. Não a negação do que dói, mas a capacidade de transformar destroço em fundação. Você vai perceber que tem poder sobre coisas que achava que estavam fora do seu controle. Não o poder de mudar os fatos, mas o poder de escolher o que fazer com eles. No nível emocional, você vai conseguir olhar para feridas antigas sem desmoronar. Vai conseguir revisar relacionamentos, padrões, escolhas do passado com compaixão em vez de autopunição. E isso libera a energia que estava congelada em ressentimento. No nível profissional, você vai parar de esperar condições ideais e começar a trabalhar com o que tem. Não de forma resignada, mas estratégica. Pequenos movimentos sustentados vão gerar mais resultado do que grandes planos adiados. No nível relacional, as pessoas vão sentir a mudança em você. Não porque você está melhor no sentido performático, mas porque você está mais real. E realidade atrai quem está pronto para a profundidade. Afasta quem só aguenta a superfície. A energia da estrela transforma dezembro num mês de plantio consciente. Você não colhe ainda, mas também não fica apenas sonhando. Você age devagar na direção certa. Você escolheu o carro. Sua força dominante em dezembro é a decisão inevitável.
Aquilo que você vem adiando vai chegar no ponto de não retorno. E isso não é ameaça, é libertação. No nível emocional, você vai sentir clareza cortante. Coisas que pareciam complexas vão se simplificar. Não porque ficaram fáceis, mas porque a direção interna ficou inegável. Você para de negociar consigo mesmo. No nível profissional, movimento concreto. Seja pedir demissão, propor mudança, iniciar projeto ou cortar o que não serve mais, você age. E a ação gera consequências imediatas. Algumas confortáveis, outras desafiadoras, mas todas necessárias. No nível relacional, você define limites que vinha evitando. Diz não onde vinha dizendo talvez. Sai de dinâmicas que já morreram, mas ainda estavam zumbis por inércia. E sim, isso incomoda a gente. Mas você finalmente prioriza coerência interna sobre aprovação externa. A energia do carro transforma dezembro num mês de avanço irreversível. Você cruza linhas, queima etapas mortas e entra em território novo, mesmo sem mapa completo. Se você escolheu a sacerdotisa, sua força dominante em dezembro é a revelação silenciosa. Enquanto o mundo acelera para o fim do ano, você desacelera. E nessa desaceleração, percebe coisas que a pressa escondia. No nível emocional, intuições que você vinha ignorando se tornam impossíveis de negar. Você finalmente admite o que já sabia. Aquela relação não te nutre. Aquele trabalho não te cabe. Aquela versão de você não é mais verdadeira. Não vem como drama. Vem como saber tranquilo, quase óbvio. No nível profissional, você não age ainda, mas organiza internamente. Decide em silêncio. Prepara terreno sem anunciar. E quando chegar a hora, talvez em janeiro, talvez depois, você já vai estar pronta. Não improvisando, mas executando algo que já amadureceu por completo. No nível relacional, você percebe quem realmente te vê e quem só te usa como espelho para as próprias projeções. E começa sutilmente a se afastar do segundo grupo. Não com confronto, com ausência gradual. Você simplesmente para de estar disponível para dinâmicas que drenam. A energia da sacerdotisa transforma dezembro num mês de gestação invisível. Nada parece estar acontecendo por fora, tudo está se reorganizando por dentro. E quando emergir, será inevitável. O princípio unificador. Independente da carta, existe algo que todas têm em comum. Elas pedem que você assuma autoria. Estrela pede que você reconstrua ativamente. Carro pede que você decida conscientemente. Sacerdotisa pede que você confie no próprio tempo. Mas todas exigem que você pare de se colocar como vítima das circunstâncias e se reconheça como agente da própria psique. Jung dizia que individuação é exatamente isso, deixar de ser vivido pela vida e começar a viver a vida. Deixar de reagir inconscientemente aos estímulos externos e começar a responder a partir do centro interno. E dezembro, com a carta que te escolheu, está te dando a oportunidade exata de fazer isso. Não em teoria, na prática, no cotidiano, nas relações, nas decisões, nos silêncios, nas ações. A força que vai dominar seu mês não vem de fora, vem de dentro, e ela já está ativada. Você só precisa reconhecê-la, honrá-la e deixá-la operar sem sabotagem do ego. Faz isso e dezembro deixa de ser apenas mais um mês, vira ponto de virada. Agora, vou te mostrar algo que você não escolheu, mas que está operando em você de qualquer forma. Existe uma quarta carta. Ela não estava virada. Não tinha pedra preciosa em cima. Você não teve chance de selecioná-la. Mas ela está aqui, ativa, trabalhando nos bastidores da sua psique, independente de qual das três você escolheu. Essa carta é o mundo. E ela representa o processo universal que dezembro carrega para todo mundo. Encerramento e reinício simultâneos. Não um depois do outro, ao mesmo tempo, na mesma respiração. Jung estudou profundamente os ciclos de morte e renascimento na psique.
Ele mostrou que individuação não é linear, não é você evolui e pronto. É espiral. Você encerra um ciclo, mas ao encerrá-lo, já está iniciando o próximo. E dezembro é, simbolicamente, o ponto do calendário em que isso fica mais evidente. Não por convenção arbitrária, mas porque o calendário materializa algo que já está acontecendo no inconsciente coletivo. A necessidade de fechar gestaltes. Gestalt é um conceito da psicologia que Jung integrou ao trabalho dele. É uma estrutura psíquica que precisa se completar. Quando você vive uma experiência, inicia um processo, abre uma porta emocional, cria-se uma gestalt. E ela fica aberta, consumindo energia psíquica, até ser fechada, até ser integrada, até virar aprendizado em vez de ferida em aberto. Jung é a carta do fechamento consciente de gestaltes. O que o mundo exige de você agora? Ela pede que você olhe para o ciclo que está se encerrando, não com nostalgia, não com arrependimento, mas com integração. Que você reconheça o que esses últimos meses te ensinaram, mesmo que tenha doído, especialmente se doeu. Porque dor não integrada vira trauma, dor integrada vira sabedoria. E o mundo é a carta do fechamento consciente de gestaltes. Jung dizia que todo sofrimento tem potencial iniciático, mas só se você o atravessa conscientemente. Se você nega, reprime, distrai, o sofrimento não vira nada, só fica ali congelado, esperando a próxima oportunidade de explodir. Então o mundo te convoca, agora, para uma revisão honesta. Pergunte a si mesmo: o que morreu em mim neste ciclo? Que versão de mim eu precisei soltar? Que crença eu precisei abandonar? Que relação eu precisei encerrar, mesmo que não tenha sido escolha consciente na época? O que nasceu? Que força interna eu descobri que não sabia que tinha? Que verdade sobre mim eu finalmente admiti? Que desejo eu parei de reprimir? O que ainda está em aberto? Que conversa eu evitei? Que decisão eu adiei? Que processo eu iniciei, mas não finalizei? Essas não são perguntas retóricas, são convocações psíquicas. E se você não as responde agora, elas te seguem para o próximo ciclo. E aí você não começa de novo, você apenas estende o que já era com data diferente. O mundo como símbolo de totalidade. A imagem da carta no tarô de Rider-Waite mostra uma figura dançando dentro de uma coroa de louros, segurando 2 bastões. Nos 4 cantos estão os símbolos dos evangelistas, touro, leão, águia, anjo, que também representam os 4 elementos, as 4 funções psicológicas de Jung, pensamento, sentimento, sensação, intuição, as 4 direções. É totalidade, integração de opostos, equilíbrio dinâmico, não estático. E aqui está o ponto crucial. O mundo não é paz permanente. Não é agora tudo está resolvido para sempre. É o reconhecimento de que você completou um ciclo, você integrou algo. E agora está pronto, não para descansar eternamente, mas para iniciar o próximo nível. Jung chamava isso de circunambulação do self. A psique se move em círculos ao redor do centro profundo. Cada volta completa te leva para um nível mais integrado de consciência. Mas nunca é o fim. É apenas o fim de uma volta e o início da próxima. Como usar o mundo em dezembro? Você não precisa de ritual complexo, não precisa de cerimônia elaborada, mas precisa de ato simbólico consciente. Jung insistia na importância do gesto simbólico, algo pequeno, mas intencional, que marca a transição psíquica. Pode ser escrever carta para si mesmo sobre o que você aprendeu neste ciclo e queimar depois, não por destruição, mas por liberação. Escolher um objeto que representa algo que você está soltando e doá-lo, jogá-lo fora, enterrá-lo. Fazer lista de tudo que ficou incompleto e conscientemente decidir: isso eu levo, isso eu solto, isso eu transformo. O que importa não é a grandiosidade do gesto, é a consciência com que você o faz. Porque consciência é o que transforma a ação mecânica em ato psíquico. E ato psíquico é o que realmente muda a estrutura interna.
Então o mundo, essa carta invisível que trabalha em você agora, não pede que você seja perfeito, pede que você seja inteiro, completo. Não no sentido de resolvido, mas no sentido de nada negado. E quando você faz isso, quando você integra luz e sombra, conquista e fracasso, crescimento e estagnação, algo muda, não magicamente, estruturalmente. Você para de começar dezembro fugindo do que foi e começa a entrar nele de frente, com tudo o que você é. E isso sim é recomeço verdadeiro. A carta que te chamou não prevê nada. Ela confirma o que você já sente, mas ainda não nomeou. Esse é o princípio fundamental que atravessa tudo o que conversamos aqui. Os símbolos não criam realidade, eles a revelam. O tarô, quando usado como ferramenta psicológica, como Jung propôs, funciona como espelho da psique. Ele não te diz o futuro, te mostra o presente invisível, aquele que você vive, mas não consegue articular em palavras. E agora você tem palavras. Se a estrela te escolheu, você tem nome para aquilo que sentia como cansaço difuso. É reconstrução acontecendo. Você não está perdido, está refazendo a base, e isso é lento mesmo, é silencioso mesmo, é invisível para quem olha de fora. Se o carro te escolheu, você tem nome para aquela inquietação constante. É movimento represado pedindo passagem. Você não está ansioso à toa. Está pronto internamente, e o corpo sabe. Só falta você assumir isso conscientemente e agir. Se a sacerdotisa te escolheu, você tem nome para aquela sensação de estar quase lá, mas ainda não. É maturação interna. Processo de revelação que acontece no escuro antes de emergir à luz. Você não está parado, está gestando algo que ainda não pode ser apressado. E todos vocês, independente da carta, estão sob a influência silenciosa de um mundo, encerrando um ciclo enquanto iniciam outro, fechando gestalts, integrando o que foi vivido, preparando o terreno interno para o que vem. O que fazer com isso agora? Jung dizia que insight sem ação vira apenas entretenimento intelectual. Você entende, concorda, até se emociona, mas nada muda estruturalmente. Porque mudança real exige que você tome o que foi revelado e o leve para a vida concreta. Então, não deixa isso virar só mais um conteúdo consumido e esquecido. Pega a carta que te chamou e observa, nos próximos dias, onde ela aparece. Em que momentos você reconhece a energia dela operando em você? Como você age como a estrela plantando devagar? Como o carro cortando e avançando? Como a sacerdotisa silenciando e amadurecendo? E, principalmente, quando você cai na sombra? Quando idealiza demais e não age? Quando atropela a si mesmo? Quando usa silêncio como desculpa para não decidir? Consciência não elimina padrão, mas te dá escolha. E escolha, mesmo pequena, é poder. Última coisa. Existe algo que Jung repetia e que poucos realmente entendem. Você não resolve a psique, você a habita. Não existe ponto final, não existe agora estou curado, pronto, resolvido. Individuação é processo vitalício. Você apenas fica mais consciente, mais integrado, mais capaz de reconhecer o que está acontecendo dentro de você antes de explodir para fora. E a carta que te escolheu hoje é apenas um frame desse processo maior, um recorte do movimento interno que está acontecendo agora. Daqui a 3 meses pode ser outra carta, daqui a 6 outra ainda, porque você é dinâmico, não fixo. A psique se reorganiza constantemente conforme você vive, sente, decide, enfrenta. Então, não transforma isso numa identidade rígida, não vira a pessoa da estrela ou a pessoa do carro. Você é muito maior do que qualquer arquétipo isolado. Você contém todos eles. Apenas em momentos diferentes, um deles fica mais ativo, mais necessário, mais urgente. E agora, neste dezembro, foi esse. Se quiser, comenta aqui embaixo qual carta te escolheu. Não precisa explicar porquê, não precisa justificar. Só diz âmbar, obsidiana ou pérola.
E se quiser ir além, se quiser compartilhar o que você sentiu quando a carta foi revelada, ou que parte da análise tocou mais fundo, ou que sombra você reconheceu em você, escreve também. Eu leio, eu vejo e, quando possível, eu respondo. Porque isso aqui não é monólogo, é conversa. E conversa acontece quando duas pessoas se permitem ser vistas. Você se permitiu ao escolher a carta. Agora, se quiser, se permite de novo ao dividir o que isso moveu em você. E se não quiser, tudo bem também. Só de ter chegado até aqui, de ter escolhido, de ter lido, você já fez o trabalho interno que precisava ser feito. O símbolo já cumpriu a função dele, te mostrar algo que você já sabia, mas não conseguia ver sozinho. Agora é com você, e com dezembro, e com tudo que está por vir.